E aí, pessoal? No nosso último papo, a gente viu o João montar a primeira carteira de investimentos dele com aqueles R$ 1.000, lembra? Ele estava indo super bem, mas cometeu um erro. Um erro bem clássico de quem está começando. E é justamente esse erro que a gente vai corrigir hoje. A gente vai entender que passo foi esse que o João pulou e, claro, como arrumar a rota antes que uma emergência que, vamos combinar, uma hora ou outra aparece, desmonte todo o plano financeiro. Então, imagina a cena. O João estava todo orgulhoso, né, olhando ali todo dia os rendimentos, pequenos, mas que eram rendimentos de verdade. Só que aí chegou uma segunda-feira, um dia que parecia normal, e trouxe uma baita crise inesperada. Uma crise que colocou toda a estratégia dele em xeque. O que aconteceu? O notebook dele, que era a ferramenta de trabalho essencial para ele trampar de casa, simplesmente pifou, morreu. E o custo do conserto? R$ 800. Na hora, o que ele pensou? Vou ter que mexer nos meus investimentos. Só que aí ele foi ver as opções e, percebeu o tamanho do problema. Nenhuma delas servia para pegar dinheiro rápido. O CDB estava travado por 12 meses. O Tesouro Selic teria que pagar um imposto de renda bem salgado por tirar antes da hora. E o BOVA11, o ETF de ações, o mercado estava em baixa justo naquela semana. Vender seria realizar prejuízo. Ou seja, cada porta que ele tentava abrir tinha uma penalidade. E foi ali, naquela hora, que a ficha caiu. Ele percebeu o erro básico, fundamental. Ele montou a carteira de investimentos, mas se esqueceu de construir o colchão de segurança para proteger essa carteira. E essa história que nos leva direto para o tema central do nosso papo de hoje, a famosa reserva de emergência. Olha, e aqui está o ponto mais importante de todos, pessoal. Reserva de emergência não é investimento, é proteção. O objetivo dela não é dar um retorno gigante, não é para ficar rico com ela. A função dela é estar lá, disponível na hora, quando o imprevisto acontece. É tipo um extintor de incêndio, sabe? A gente torce para nunca precisar usar, mas, se o fogo aparecer, ele tem que estar ali, prontinho. O único trabalho dela é esse, estar acessível, na mão, sem depender se a bolsa subiu ou caiu e sem pagar multa para resgatar. Tá, mas como se calcula isso? É bem simples. Primeiro, se soma todas as despesas essenciais do mês. Aluguel, conta de luz, mercado. O básico para viver. Depois, multiplica esse total por 6. Pronto, essa é a meta. Ah, e um detalhe importante. Para quem é autônomo, a recomendação é multiplicar por 12. Por quê? Simples, porque a renda varia mais, né? Então, ter uma segurança extra é fundamental. Beleza? Já sabemos o valor. A próxima pergunta é: onde eu guardo essa grana? Porque o lugar tem que ter duas coisas que não dá para abrir mão: segurança e liquidez, que é a facilidade de pegar o dinheiro de volta. Vamos dar uma olhada nas opções. Olhando a tabela, fica bem claro quem ganha, né? O CDB de liquidez diária é o campeão. Rende todo dia e o dinheiro está na mão na hora. A poupança? Esquece. Tem liquidez, mas o rendimento é tão baixo que muitas vezes a inflação come tudo. O Tesouro Selic é até uma boa segunda opção, mas tem aquele detalhe: o dinheiro só cai na conta no dia seguinte. E os fundos de I? Tem que ficar de olho nas taxas, que podem morder uma parte do rendimento. Então, resumindo a ópera, o ideal é um CDB com liquidez diária, que pague pelo menos 100% do CDI e que tenha a proteção do FGC, o Fundo Garantidor de Créditos. Hoje em dia, vários bancos digitais e corretoras como Nubank, Inter, C6 oferecem isso de forma bem simples. Agora, uma coisa legal, não precisa parar de investir para construir essa reserva. Na verdade, o ideal é fazer as duas coisas, ao mesmo tempo. E como fazer isso? Com um plano bem prático, o plano 60-40. A ideia é a seguinte: do dinheiro que se separa para investir todo mês, 60% vai para montar a reserva de emergência. Os outros 40% continuam indo para os investimentos da carteira. E por que isso é genial? Porque, primeiro, não se deixa de investir e perder o ritmo. E segundo, se cria o hábito de aportar todo santo mês. Aí, quando a reserva estiver completa, é só alegria. Os 100% daquele valor mensal vão direto para os investimentos. E foi exatamente essa a estratégia do João. Olha só o resultado. Em 4 meses, a reserva de emergência dele estava pronta. E a carteira de investimentos não ficou parada, ela continuou crescendo junto. Bom, agora que o caminho está claro, a gente precisa falar dos perigos. Existem 3 erros fatais que podem acabar com a reserva de emergência antes mesmo dela ser usada para o que serve. O primeiro é usar reserva para oportunidade. Ah, apareceu uma ação que parece barata? Não, reserva é para emergência. O segundo erro é deixar o dinheiro na poupança. E o terceiro, que é sutil, é não ter um critério claro do que é uma emergência. Tem que ser algo sério, perda de emprego,
um problema de saúde, não é para pagar as férias ou aproveitar uma promoção. A disciplina aqui, gente, é tudo. Mas vamos voltar para o João. Como é que ele resolveu a crise do notebook e como ele está hoje? Hoje, o João tem na reserva de emergência dele R$ 4.800. Esse valor cobre exatamente 6 meses dos custos essenciais de vida dele. Com a reserva completa, a carteira de investimentos dele está lá, intocada, só crescendo. Ele resolveu o problema do notebook na época e depois focou com tudo no plano 60-40. O resultado hoje é esse. Ele tem uma coisa que não tem preço, que é paz de espírito financeira. A lição que fica é, se ainda não começou, comece hoje. Mesmo que seja com R$ 50. O mais importante é dar o primeiro passo para ter essa segurança. Conte pra gente aí nos comentários como está essa construção. E fiquem ligados, porque no nosso próximo encontro a gente vai mergulhar fundo no Tesouro Direto. Vamos continuar acompanhando o João, que agora vai aprender a diferença entre Tesouro Selic, prefixado e IPCA+, e entender um erro bem caro que muita gente comete. Para finalizar, aquele aviso importante. Este material é totalmente educacional, ok? Não é uma recomendação de investimento. E lembre-se que rendimento passado não garante resultado futuro. O ideal é sempre conversar com um profissional certificado antes de tomar qualquer decisão.